Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com muita alegria estamos aqui para nosso segundo vídeo da série das 5 pedrinhas que estamos fazendo. Iniciamos no mês passado falando do Rosário e hoje eu, Padre Agostinho, estou aqui com o irmão Lucas, postulante da nossa fraternidade, e vamos falar da segunda pedrinha, o jejum. Nesse tempo então, quaresmal, nesse tempo que são chamados a jejuar, a vivenciar a caridade, a esmola, a penitência, esse período de conversão, nós vamos falar um pouco do jejum. O jejum que Nossa Senhora pede lá em Medjugorje, para que possamos dar continuidade à nossa luta em busca à santidade. O jejum é algo que vem desde a era apostólica. É algo já que, no decorrer da história, grandes santos jejuaram. E hoje o irmão Lucas vai nos partilhar um pouco daquilo que os santos já disseram, desde lá de São Paulo, e depois nós vamos seguir alguns santos da igreja, que realmente vem falar do jejum. Mas antes, eu gostaria de falar 2 coisinhas muito interessantes. A primeira é que nesse ano nós estamos comemorando 40 anos das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje. Então por isso que nós preferimos e organizamos esses vídeos para falar daquilo que é o nosso carisma como fraternidade. Nós vivenciamos isso, as 5 pedrinhas, e também para nos preparar para esses 40 anos das aparições. Então no próximo dia 25 de junho, nós estamos comemorando 40 anos que Nossa Senhora aparece em Medjugorje. Então é motivo de alegria, motivo de louvar e agradecer a Deus por permitir tão grande graça. E a segunda que eu gostaria de partilhar com vocês é que em meio a tanta confusão que nós estamos vivenciando durante este ano, que iniciou ano passado com essa pandemia, algo que pode consolar nosso coração. Na última mensagem que Nossa Senhora nos deu, no dia 25 de fevereiro, ela nos fala que o jejum e a oração é algo importante. E eu gostaria de partilhar aquilo que Nossa Senhora falou para nós. Queridos filhos, Deus me permitiu de estar com vocês também hoje, para convidá-los à oração e ao jejum. Vivam este tempo de graças e sejam testemunhas da esperança, porque, repito a vocês, filhinhos, com a oração e o jejum, até as guerras podem ser suprimidas. Filhinhos, acreditem e vivam na fé e com a fé este tempo de graças. E o meu coração imaculado não deixará inquietos a nenhum de vocês, se voltarem a mim. Intercedo por vocês e diante do Altíssimo rezo pela paz nos seus corações e pela esperança no futuro. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Algo que o padre gostaria de destacar aqui é que a oração e o jejum pode suprimir as guerras. Então, meus irmãos, o quão é importante sermos homens e mulheres de oração, que procurem vivenciar cada vez mais a penitência, a mortificação, o jejum, para que essa guerra que nós estamos enfrentando, guerra política, guerra econômica, guerra social e guerra espiritual, nós podemos, com a graça de Deus, suprimir isso. Então que possamos realmente ser combatentes, fazer parte desse exército, através dessas 2 armas, a oração e o jejum. Então, com muita alegria, nós gostaríamos de partilhar com vocês algo que o irmão Lucas nos preparou em relação à tradição da igreja, aquilo que o jejum representa para nós e aquilo que o jejum realmente, os frutos que o jejum traz para aqueles que realmente querem ser fiéis a Deus. Eu peguei 2 passagens da carta de São Paulo aos Gálatas. A primeira seria do capítulo 5, versículo 17. São Paulo nos diz assim: pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito, e o espírito contrárias à carne. Elas se põem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis.
E relacionando isso, a segunda passagem com a primeira, e do capítulo 6, versículo 8, ele fala assim: quem semear na sua carne, da carne colherá a corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Acho que São Paulo expõe esse pensamento dele pensando acho que no jejum como uma forma de mortificar a carne para começar a vivermos segundo o Espírito. E interessante que, vindo de São Paulo, e agora nós vamos estar seguindo os santos da igreja, principalmente nós vamos falar de 2 monges, né? E é muito interessante, muitas pessoas perguntam para nós: padre, como que vocês fazem o jejum no mosteiro? Nós vamos falar isso no final, mas algo interessante é isso, é essa luta contra a carne e o espírito, né? Então, Lucas agora vai falar isso que colocar a posição de 3 santos relacionado ao jejum, e possamos estar atentos e meditar, ver que essa prática já vem de muito tempo. O outro santo que eu trouxe aqui para o vídeo de hoje é São Doroteu de Gaza, um padre do deserto, e ele apresenta um outro tipo de jejum, né, que muitas vezes a gente pensa que o jejum é só esse parar de comer, mas ele expõe o jejum do ponto de vista dele assim: que não é só o nosso regime alimentar que deve ser vigiado, é preciso evitar igualmente qualquer outro pecado e jejuar tanto da língua como do ventre, abstendo-nos da maledicência, da mentira, do falatório, das injúrias, da cólera, em uma palavra, de qualquer falta que se cometa pela língua. Interessante que este santo vem trazer então para nós algo que já vemos lá na carta de São Tiago: aquele que não refrear sua língua vai cometer um pecado gravíssimo, né? E hoje, nessa agitação, nessa ideologia do ruído que nós estamos vivendo, tudo é barulho, tudo é confusão, o silêncio é um jejum que agrada muito a Deus. Então, que isso que São Doroteu nos deixa, esse ensinamento, possa realmente entrar no nosso coração. Muitas vezes, para muitas pessoas, já é costume, já é prático, já é fácil fazer o jejum do alimento, mas esquece de refrear a língua. Então fala mal do outro, leva picuinha para lá e para cá. Então, o quanto que é bom buscar cada vez mais esse silêncio. E São Doroteu de Gaza, monge, viveu esse silêncio no deserto. Então, ele vem realmente orientar os seus discípulos e a nós a realmente buscar cada vez mais esse jejum do silêncio, esse jejum, e não só da comida, mas esse jejum. E hoje, com as redes sociais, com a tecnologia avançada que nós temos, olha o quanto jejum que nós podemos fazer, quanta penitência nós podemos fazer, principalmente nesse período quaresmal. Outro santo que eu trouxe também para o vídeo de hoje é o São João Clímaco. Ele coloca para a gente como uma ascensão para Deus, representando através da escada de Jacó, da passagem bíblica, 33 degraus para a gente chegar até Deus. Nesse 14º degrau, ele fala um pouco sobre o jejum também. Ele diz assim: jejuar é fazer violência à natureza, à nossa natureza, abandonar tudo o que agrada ao paladar, previne a luxúria, extirpa os maus pensamentos, liberta-os dos sonhos maus. O jejum é ocasião de silêncio e guarda a obediência. Ele suaviza os rigores de nossas vigílias, mantém a saúde do corpo, guia-nos à paz e à tranquilidade da alma. A santa impassibilidade apaga os nossos pecados e abre-nos a porta do paraíso às suas delícias. Eu acho que essa passagem um pouco liga com o que a gente falou no começo de São Paulo, de castigar o corpo para manter o espírito mais são. E agora temos um outro livro, um santo também que muito atual, Santo Afonso Maria de Ligório, que vai falar através do livro A Selva. É um livro muito bem feito, muito atual. Recomendamos todos aqueles que puderem ler este livro, A Selva, que é algo que vai realmente
principalmente os jovens que sentem chamada, a vocação ao sacerdócio, à vida religiosa, é algo realmente que pode ajudar. E o Lucas trouxe algo para nós aqui relacionado ao tema de hoje, o jejum. Eu acho muito interessante o jeito que Santo Afonso escreve os livros, porque eu acho que, apesar de todas as ocupações que ele teve, né, para quem não sabe, ele foi bispo de uma diocese e tudo, e dos livros que ele escreve, o Padre Agostinho disse que são muito ricos, né, e ele cita bastante santos, então ele fala aquilo que ele quer transmitir com propriedade. Essa parte do livro que eu peguei para apresentar hoje, né, como o Padre Agostinho falou, ele escreve esse livro, A Selva, como uma instrução para quem está aspirando ao sacerdócio, para quem já é padre. Nessa parte do livro ele fala da importância da mortificação. Acho que como o assunto de hoje é o jejum, queria partilhar umas passagens com vocês. Ele cita aqui 3 santos, né, nessa parte que eu peguei. O primeiro é Santo André Avelino. Santo André fala assim, que também acho que relacionando um pouco com São Paulo. Quem aspira à perfeição deve começar primeiro por modificar a sua boca. Depois, um pouco mais para frente, ele cita Santo Agostinho. Também um pouco relacionando com São Paulo, que a gente disse no começo. Santo Agostinho fala que a gente deve se guardar de dar à carne forças contra o espírito. Eu acho que Santo Afonso relaciona isso com o jejum, que é um jeito da gente enfraquecer um pouco a carne para dar mais espaço para o nosso espírito. E o terceiro santo, um santo que o padre gosta bastante, é São Macário. E esse santo, ele fazia muitas penitências, né? E uma vez perguntaram para ele por que ele fazia tanta penitência. E ele respondeu assim: ele atormenta quem atormenta ele. Então ele vê o corpo, como São Paulo diz, nessa guerra contra o espírito, no jeito de mortificar o corpo para fortalecer o espírito. Então, aqui trouxemos um pouco daquilo que desde a era apostólica até os dias de hoje, a igreja pensa sobre o jejum. Então o jejum não é abolido, o jejum ainda é para ser feito até os dias de hoje. Nós aqui no mosteiro temos essa graça, né? Nós fazemos jejum na quarta e sexta-feira. Então, muitas pessoas, como o padre falou, vêm perguntar para nós como que nós fazemos jejum. Então, o padre vai explicar um pouquinho, e aqueles que quiserem fazer em suas casas, pedir orientação para algum padre, ou até para nós aqui do mosteiro, podem ficar à vontade. Então, o jejum da quarta-feira, nós fazemos o jejum da igreja, uma refeição completa, né? Então, no café da manhã, nós temos o pão com a manteiga, o café e leite, né? No almoço, nós temos arroz, feijão e batata cozida. E na janta, temos a sopa. Aqueles que não vão fazer a refeição, comem o pão, ou tomam um chá, à noite tomam café com leite. E na sexta-feira, nós fazemos o jejum completo, vamos assim dizer, né? Tem alguns irmãos que já conseguem fazer a pão e água, mas também a comunidade oferece o chá, o café e o leite, né? E nesse dia, o irmão que vai comer o pão, come o pão seco, sem manteiga, sem gelé, sem nada. Então, isso aqui é mais ou menos o que nós vivenciamos dentro da nossa comunidade. Claro, isso aqui não é regra. As pessoas podem estar fazendo o seu jejum. Aquele que se não consegue fazer quarta-feira, por causa do trabalho e assim por diante, faça na sexta. Faça a abstinência da carne e assim por diante. Então, cada um, segundo o teu viver, segundo a tua vida cotidiana, pode estar fazendo o jejum, como foi citado do São Doroteu, né? Fazer o jejum então da língua, fazer o jejum das redes sociais e assim por diante, da televisão. Então é algo que pode nos ajudar bastante a oferecer pequenos atos ao nosso Senhor. Então é com muita alegria mesmo que nós possamos transmitir para vocês algo simples, algo que realmente faz parte do nosso carisma como fraternidade, 26 anos vivendo esta graça, né, das 5 pedrinhas,
Então o Padre Eugênio, nosso fundador, recebeu esse chamado em Medjugorje e desde então vamos vivenciando aquilo que Nossa Senhora vem colocando, vem orientando a humanidade e, claro, a Santa Igreja. Então é com muita alegria mesmo, e vocês podem pesquisar, tem tantos padres, bispos que falam sobre esse tema com bem mais propriedade do que nós, mas aqui nós queremos partilhar somente um pouco daquilo que nós vivemos como fraternidade, como mosteiro, como igreja. Então é com muita alegria que podemos partilhar isso com vocês. E nesse mês pedimos a intercessão de São José. Estamos no ano de São José, que ele possa nos ajudar, interceder por nós junto de Deus, para que possamos cada vez mais ser fiéis como ele foi, ser justo como ele foi, e ser homens e mulheres que possa cada vez mais buscar o reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.